Hoje eu vou estar falando sobre a definição de óxidos. Os óxidos são compostos químicos binários, entendeu? E ele é formado por dois elementos. Um desses elementos é o oxigênio, entendeu? É o considerado o mais forte desse elemento. E o oxigênio é considerado o mais forte na atração de elétrons. E o oxigênio é considerado o mais eletronegativo da molécula. Eles são um grupo muito grande de compostos. E eles são muito comuns e podem se formar quando o oxigênio se junta com metais, como no óxido de sódio, ou a não metais, entendeu? Que é como no dióxido de carbono, CO2. Olá, eu me chamo Luiz Otávio e hoje eu vou falar sobre as classificações dos óxidos. O óxido ácido, ele normalmente é formado por não metais e eles reagem com a base formando sal e água. O CO2 da nossa respiração é um exemplo clássico. Já o óxido básico são opostos, feitos geralmente por metais. Eles reagem com ácido para formar sal e água, ou com água formando uma base, como a soda cáustica. O óxido anfóteros, eles já são diferentes. Eles reagem tanto com o ácido quanto com a base, formando sal e água dos dois jeitos. O óxido neutro, eles são mais tranquilos de entender. Eles não reagem com nada, nem com a água, nem com o ácido, nem com a base. O CO é um principal exemplo sobre o óxido neutro. Já os peróxidos, eles são diferentes. Eles têm uma ligação especial e liberam água oxigenada quando reagem com H2O2, que normalmente é o mais famoso exemplo do peróxido. Já o óxido duplo, eles são óxidos duplos ou mistos. Eles são com 2 em 1. A ferrugem preta, que é magnética, normalmente é o principal exemplo sobre o óxido duplo. Olá, sou o Gabriel, número 13, e vou estar explicando sobre a nomenclatura dos óxidos. Os óxidos são compostos binários formados por oxigênio e outro elemento químico. A forma geral é sempre oxigênio mais um outro elemento, lembrando que o oxigênio é o mais eletronegativo, exceto quando ligado ao flúor. Eles podem ser classificados em óxidos metálicos quando o oxigênio se liga a um metal, e óxidos não metálicos quando se ligam a metal. Para nomear, seguimos algumas regras. A primeira regra é quando o elemento forma apenas um tipo de cátion. Basta usar o nome do elemento seguido da palavra óxido. Segundo, quando o metal pode formar mais de um cátion, usamos algarismos romanos para indicar a carga. Já no caso dos óxidos formados por ametais, usamos os prefixos numéricos para indicar a quantidade de átomos. Por exemplo, mono, di, tri, tetra, penta e assim por diante. Por exemplo, CO é monóxido de carbono, CO2 é dióxido de carbono. Ainda assim, existem casos especiais, como H2O, que é o chamado de água, né? E O3, que é conhecido como ozônio. Além disso, alguns óxidos recebem nomes como óxidos ácidos ou óxidos básicos, de acordo com o comportamento químico. Resumindo, nos óxidos metálicos, usamos o nome do elemento com ou sem número romano. Nos óxidos moleculares, usamos prefixos e sempre lembramos que a palavra óxido vem primeiro. Assim fica bem fácil de identificar e nomear qualquer óxido. Bom, eu sou o Luiz Gouveia, número 33. Eu vou falar um pouco sobre a reação de óxidos com água. Quando ocorre essa reação, ocorre uma hidratação. Aí pode formar os óxidos básicos com a água, formam bases, e os óxidos ácidos com a água formam ácidos. Então, eu vou começar falando sobre o óxidos básicos com a água que formam as bases. Aqui essa reação, o primeiro exemplo, a gente precisa achar o NOx do carbono.
que como você não tem a tabela periódica para lembrar, você coloca que o NOx do oxigênio é -2, vezes 1 dá -2, aí precisa igualar a zero aqui. Aí para igualar a zero vai ser mais 2. E como aqui é 1, então o NOx do carbono vai ser mais 2. Aí agora para dar o resultado, para formar a base dessa reação, a gente vem aqui e coloca o NOx do carbono mais 2 e dá hidrixila menos 1. Aí é só multiplicar em cruz. Que aí você vai formar essa base, que é conhecido como hidróxido de cálcio. Agora o segundo exemplo, também você vai ter que achar o NOx, mas você também pode lembrar da tabela periódica de família, que é o sódio, você vai saber qual que é o NOx dele. Mas se você não sabe, você faz a mesma coisa. O NOx do oxigênio é -2, vezes 1 vai dar -2, tem que igualar a zero, é mais 2. E aqui 2 dividido por 2 vai dar mais 1. Você faz a mesma coisa e multiplica em cruz. Aí vai chegar nisso aqui, nesse resultado, nessa base. Só que precisa ficar igualado os dois lados. Então, como tem esse 2 aqui, ele não pode vir aqui. Então você coloca ele aqui na frente. Aí vai igualar os dois lados. E vai ficar conhecido como hidróxido de sódio, essa base. Agora a gente vai para os óxidos ácidos com a reação com a água, que vai formar os ácidos. Aqui é bem simples, é só você ver o número de cada um. Você começa sempre pelo H e o oxigênio sempre vai ser o último. Então tem 2 hidrogênio, H2. Daí um enxofre, um S. Só o S, né? E tem 4 oxigênio, então O4. E vai formar o ácido sulfúrico. Agora no segundo exemplo, também a mesma coisa. Você começa pelo hidrogênio, pelo H, depois o C e o oxigênio é o último. Então vai ficar H2CO3, que tem 2 oxigênio aqui e 1 oxigênio aqui. Ácido carbônico. Agora vamos fazer uma observação para os casos que não ocorrem a reação. Que é quando os óxidos são neutros, aí eles não reagem com a água. 2 exemplos é o CO e o N2O. E também alguns óxidos que são metálicos. Aí eles são menos solúveis, aí não podem ocorrer a reação totalmente. Sou o Eduardo, hoje eu vou falar um pouco aqui do trabalho de química. Sou o número 9. Hoje eu vou falar sobre a relação dos óxidos com o meio ambiente. Esses óxidos podem aparecer no meio ambiente através de respiração e combustão, que aí dá a liberação do CO2. E também através da queima de combustíveis fósseis, como carvão, gasolina e etc. Aqui é um exemplo de algum: SO2, SO3, NO e NO2. E esses óxidos também podem se dissolver em água, e assim causando alguns prejuízos ao nosso ecossistema. Também como a acidez natural da chuva, o responsável desse é o H2CO3, que seria o ácido carbônico. E também tem os responsáveis pela chuva ácida, que é o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, H2SO4, ácido sulfúrico, e o HNO3, ácido nítrico. Os óxidos também podem ter efeitos no solo. Primeiro vamos falar dos oxiácidos, que
pode ser dissolvido em água e assim causar acidez do solo. Aí dessa forma prejudica as plantas que estão ali no solo. E os óxidos básicos, eles são utilizados no solo para fazer a correção da acidez do solo. E também ele tem efeitos nos seres vivos, os óxidos, como eles podem irritar o sistema respiratório, intensificar o efeito estufa e o aquecimento global. E o CO também impede o transporte de oxigênio no sangue. Fala galera, eu vou falar agora sobre o experimento do nosso grupo e vai ser um procedimento de fixação de oxigênio em uma amostra para análise de oxigênio dissolvido, certo? E aqui a gente tem os nossos reagentes, temos o sulfato de manganês e hidróxido de sódio com iodeto de potássio. E primeiramente a gente pinga o sulfato de manganês e logo em seguida o hidróxido de sódio com iodeto de potássio para fazer a nossa reação. E quando nós juntamos o sulfato de manganês com o hidróxido de sódio e iodeto de potássio, forma o óxido de manganês em meio alcalino que precipita. Essa então é a nossa amostra de água com oxigênio fixado, que seria enviado para o laboratório para a determinação do parâmetro do oxigênio dissolvido, que é muito importante para a avaliação de qualidade de água, sendo determinante na manutenção da vida aquática.